E aí, meus amigos, bom dia. Eu falo com vocês aqui na manhã do dia 24 de janeiro de 2020. São 5h15 da manhã. E olha que coisa boa aqui, ó. Uma chuva aqui para melhorar ainda mais, né? O clima, tudo. Pessoal, isso aqui tá sendo um podcast bem espontâneo, tá? Eu queria dar uma sequência aí em algumas coisas a relatar pra vocês, tá? A gente interagir aqui. É o seguinte, eu fiz um podcast sexta-feira, inclusive eu publiquei há menos de 30 minutos atrás. Eu aproveitei, editei e joguei esse conteúdo no ar. Tipo assim, eu gravei na sexta-feira, mas enrolei, só agora que eu pude fazer isso. Dormi cedo e acordei de madrugada aí, né? Tava dando 4 horas da manhã. Na sexta-feira eu falei assim com muita empolgação para vocês sobre o meu retorno às atividades físicas. Mas, de novo, eu tô naquela, como é que a gente fala? Aqui na minha região a gente diz assim, alegria de pobre dura pouco. Meus amigos, eu tô assim, percebendo que eu tô com uma situação aqui que vai ser caso mesmo de tratamento. Eu vou ter que ir pro médico, eu vou ter que fazer exames, eu vou ter que fazer uma série de coisas. Não dá pra mim deixar como está. Não vai ser agora, esses 2 dias não. Talvez daqui 1 mês ou 2 meses eu vou tomar essas providências, porque vai ser um gasto. Eu vou ter um gasto aí, né? Eu tava acreditando que eu tava perfeito, assim, que eu tava sarado, que eu tava bem para retornar minhas atividades físicas, fazer musculação, enfim. Só que não. Vou explicar aqui. Quem me segue aqui com mais fidelidade sabe que em novembro do ano passado, 2020, quando eu decidi retornar, depois de um longo período, depois que eu fiz cirurgia, né, temendo retornar muito cedo, esperei quase 1 ano e meio, aliás, quase 2 anos, foi quase 2 anos, se somar o tempo que eu parei. Bem antes da cirurgia, eu parei de fazer treinos por volta ali do mês de janeiro de 2019. E foi só agora, em novembro do ano passado, que eu decidi voltar. E quando eu estava na segunda semana de treino, eu levei uma queda de moto. Eu caí e bati a coxa. Eu não sei onde é que eu acho que eu bati, foi na própria moto. Porque o chão estava liso, não tinha nada assim para dizer isso aqui bateu e causou uma lesão. E foi aquilo que na época eu até coloquei em podcast, falei da ajuda aí que o Lorde me deu, né, para que eu ficasse quieto, evitasse. Então eu passei 2 meses, conte aí, acho que ali por volta do dia 10, dia 12 mais ou menos, tô arriscando, foi por volta dessa data aí, de novembro. Só agora, semana passada, ou seja, eu concluí um ciclo de 2 semanas de treino. E eu disse no meu último podcast que eu ia dar uma ênfase maior, que eu iria investir mais em treinar a perna. E é o que eu estou fazendo, é o que eu tentei fazer, né? Então assim, na primeira semana, foi aquela, como eu estava me adaptando, foi aquela coisa bem light. Eu teve dias que eu treinei, aí eu pulava um dia, pulava outro dia, porque o corpo fica dolorido. Eu tive dias aqui que eu andava caxingando aqui, sentindo minhas pernas doloridas, meus braços doloridos. Quando se fica um longo período sem treinar e retorna, é normal que a gente sinta essas dores. Mas são dores que logo passam. Aqui no máximo 2 semanas, eu me refiro aquilo que a massa muscular do corpo reage diante do treino.
Pessoal, eu digo para vocês, depois de uma espera de 2 meses em relação à lesão que eu sofri na coxa, o pessoal ficou assim, roxo. Aquele círculo roxo na minha coxa. Mas aí eu quietei, né? Eu tomei uma medicação na época e evitei de ficar forçando. Nem caminhada eu fazia. A não ser caminhada normal, né? Vou ali comprar uma coisa, sei lá, vou passear. Mas eu falo aquela caminhada puxada. Pessoal, quando foi essa semana, eu já estava, digamos, mais adaptado, a partir de terça-feira, eu comecei a engatar num treino de perna. Não aquele treino exacerbado, com cargas pesadas. Eu botava um pouquinho, 10 quilos, acho que talvez a carga máxima que eu botei em algum exercício meu lá foi 15 quilos. E fui treinando, né? Eu treinei terça, quinta, deixa eu ver, segunda, quarta, quinta eu falhei e sábado agora. Eu fiz 3 treinos de perna. E na sexta-feira eu fiz uma caminhadona, né? Uma caminhada grande. Acho que eu imaginei de 8 a 10 quilômetros aí eu caminhei de manhã cedo, somando ida e volta. Infelizmente, pessoal, o meu problema voltou. Eu tô de novo no mesmo lugar onde eu levei a queda. Eu tô sentindo, tá tudo vermelho a minha coxa e doendo muito. Agora eu já fiz umas pesquisas, o que se poderia fazer, né, num caso desse, compressa. Mas aí eu decidi fazer o seguinte, eu acordei com a perna doendo. Nesse momento eu digo pra vocês que não tá doendo depois que eu botei. Eu fiquei 30 minutos com uma compressa de gelo aqui. Mas assim, enquanto eu tava ali, eu assisti uns 4 vídeos no YouTube de medicina esportiva, de médicos especialistas nisso aí, especialista em músculo, em esses tipos de problema, né? E aí eu tive uma descoberta. Eu vou até compartilhar aí para os senhores aí, quem de repente não souber, aprendam comigo aqui, que é uma coisa que eu não sabia. Realmente, tem 3 etapas, tem 3 tipos de lesão, é porque eu não sei aqui pronunciar, né? Digamos, tem aquela lesão bem leve, tem a lesão moderada e tem a lesão grave. A lesão grave, pelo que eu vi nos desenhos lá, é quando há tipo assim, o corte mesmo do músculo, rompe totalmente, né? Enfim, o moderado é quando corrói uma boa parte ali destrói, né, uma parte do músculo, mas não chega a rompê-lo por completo. E a lesão leve, sei lá, imagina você tomou um morro aí no braço, um morro na perna, ficou dolorido ali, mas é coisa que logo passa, né, naturalmente. Eu acredito que a minha, eu ainda estou tentando alimentar esse pensamento, né? Eu estou acreditando que a minha deve ser moderada. Tá ainda no meio termo, não sei, mas eles falam, né, que de uma vez que houve, digamos, uma lesão leve, se for negligenciada, imediatamente ela já vai para o nível 3, é muito rápido. Mas eu acho que o ponto aqui que eu falhei, o ponto aqui que eu me prejudiquei foi, eu ouvi da boca de todos os médicos eles dizerem que depois que se passa um tempo, por exemplo, eles falam em semanas, né? Até 12 semanas. 12 semanas dá o quê? 3 meses de tratamento. Há que se fazer exames, uma ressonância magnética para olhar a região, como é que tá, como é que ficou. A cura são as fibroses, né? Que cria lá dentro, regenerando aí esse músculo. E o retorno aos treinos é gradativo. Tem que ser acompanhado aí. Aí o médico fala porque diz que a maior dificuldade encontrada no esporte são os jogadores. Às vezes o jogador leva um chute na coxa, na panturrilha de outro jogador e ali causa uma lesão muscular. Então assim, até fazer o tratamento todinho, ele voltar, tem que ser bem devagar. O cara até sugere os tipos de exercício que ele vai fazer para poder devagarzinho poder ir retomando aquele treino.
E eu achei que não, eu não sabia. Eu não sabia isso aí. Eu já cheguei a machucar minha perna, eu não sei, acho que é porque foi mais grave dessa vez, né? Eu já cheguei Vou dar um exemplo aqui, de repente eu tô caminhando e bato a perna na quina de uma mesa, por exemplo, e fica roxo. Já caí de moto, essa não foi a primeira vez que eu caí de moto, já cheguei a cair de moto também, de roxear em algum ponto, em volta do joelho, ou bater o braço, bate o braço, fica roxo, alguma parte do braço. Mas eu nunca tinha acontecido isso comigo, de eu ficar mesmo assim com dificuldade até para andar, tendo que andar puxando um pouco da perna por conta das dores. Olha, eu sentei na área aqui para curtir a chuva, mas que chuva curta, só para vocês estão escutando, não, foi aqui, mas eu nem estranho, mês de janeiro é assim mesmo. As chuvas do mês de janeiro aqui na minha região é assim. É sempre é 5 minutos assim de chuva grossa, aí depois ela fica fininha até que passa, né? Mas é melhor do que nada. Aí fevereiro e março ela vem com tudo. Muita água. Enfim. Então, meus amigos, eu fiquei triste porque certeza eu não vou poder continuar minhas atividades físicas, que eu estava feliz, eu estava todo empolgado, né? Que eu iria fazer isso, né? Mas agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cumprir aí pelo menos 2 meses de repouso. Não poderei estar fazendo atividade física, no máximo uma caminhada. De vez em quando, assim, mesmo para distrair. A caminhada até que ela não... Eu não acredito que isso aqui foi causado por caminhada, não. Isso aqui foi na academia. E sábado eu fiz um treino. Eu fiz um treino que eu acho que foi aquilo ali que me arrebentou. Não é nem que eu... Não é questão de carga pesada. O que eu acho que prejudicou foi a modalidade do exercício. Porque eu tô com 2 treinos de perna. Então, um desses treinos, ele puxa mais. Aí eu teria que descrever aqui, né? Deixa eu tentar aqui, os famosos agachamentos, né? Eu tenho só de agachamento, eu tava com 3 exercícios de agachamento. Enfim, e outros mais lá, né? Pessoal, é o pior treino que tem, é o treino de perna, pra mim. Eu faço treino de perna em academia, assim, porque eu quero o resultado, eu quero, como eu falei pra vocês, né, engrossar mais minhas pernas, enfim. Mas assim, é muito ruim fazer treino de perna. Olha, sábado de manhã, só pra vocês terem uma ideia, teve um exercício que eu fiz e foi, se eu não me engano, o segundo exercício que eu tava fazendo lá. Esse exercício é tão ruim de fazer que eu fazia, tipo assim, eu fazia uma sessão de 15, aí eu parava, sentava, tinha uns amontoados assim de... Parece umas peças de EVA, acho que é EVA, assim, aquela barra grande. Tava empilhada lá e eu sentei ali, eu marcava no relógio 2 minutos. Eu descansava 2 minutos, aí levantava, ia lá, fazia mais uma sessão de 15 e sentava de novo, até cumprir os 4 ciclos que estava no treino. E como eu disse, né, aí eu acredito que é por isso que tem muitos homens que não treinam perna. Ele prefere treinar só da cintura para cima e deixa a perna de mão, porque é ruim, meus amigos, é ruim treinar a perna. Mas então, né, como eu disse, eu vou ter que novamente parar meu treino. Quando eu perceber que tiver sarado, isso aqui tiver aparentemente sarado, daqui no máximo 2 meses, eu vou procurar uma clínica e vou fazer esse exame. Né, eu vou fazer uma... Fala-se que a ultrassonografia ela verifica, mas pelo que eu vi o médico falando lá no YouTube, o que mostra claramente como é que tá é a ressonância. Uma ressonância magnética. A última vez que eu perguntei aqui, onde eu moro, aqui tem uma clínica que faz. É R$800. 800. Então, eu já posso preparar meu bolso aí, que é isso aí que eu vou gastar. E, de posse desse exame, procurar um médico.
procurar um médico, quem sabe até um especialista. Eu vou num clínico, sei lá, se o clínico não desenrolar pra mim, eu vou num especialista, eu vou ver aí, aqui até lá, né? Mas eu vi agora que eu vou ter que tratar, não posso ficar desse jeito aqui, mas assim, só essa coisa visual, olhou pra perna, ah não, tá bonitinho, não tem mais nenhuma mancha roxa aqui, nem vermelha, então tá bom. Aí na hora que eu pego, que eu faço qualquer esforço na perna, a perna fica doendo, fico com a perna desse jeito aqui, então vou ter que partir mesmo para um negócio mais sério, né? Gastar e descobrir o problema e tipo assim, o dia que for para mim retornar à academia, eu vou ter que pagar um profissional. Eu nunca tinha cogitado ser acompanhado, por exemplo, por um personal trainer. Eu acho que pelo menos nessa etapa, futuramente, quando eu vier a retornar, eu vou ter que pagar um personal trainer para que ele me oriente, para que eu possa fazer o acompanhamento correto e poder me exercitar sem, de novo, prejudicar isso aqui. Eu fiquei assim um pouco triste. Será se eu vou ser uma das pessoas que não poderei mais voltar a fazer atividade física? Eu estou começando a enxergar isso, né? Assim como tem pessoas que se acidentam, às vezes perde uma perna, ou lesiona uma perna de tal forma que não possa, às vezes fica impossibilitado, não pode mais fazer todo tipo de atividade física. Eu desejo que não seja o meu caso, né? Eu possa fazer o tratamento. Eu nunca imaginei que fosse dar isso aqui, que eu fosse ficar desse jeito aqui, porque não quebrei um osso. Para mim o grave era se eu tivesse quebrado um osso, né? Não quebrei osso. Enfim, pronto, falei aqui sobre meu problema, né? Então, para quem, para quem soube aí que eu estava voltando à atividade física, foi uma alegria por pouco tempo. Agora voltei para a estaca zero de novo. Outro ponto, tem um inscrito, se eu não me engano, é o J. Isidório. Ou é ele, ou então é mais de um. Eu tenho pra mim que tem outro. Eu não tô lembrando. Mas tem um inscrito que todo podcast que eu boto, ele tá lá, Vitor, publique, posta novamente o vídeo sobre pessoas boazinhas. Ô, cara, eu já dei uma olhada, meu amigo, nas minhas pastas. Eu tenho 3 pastas cheias de vídeo. E eu olhei todos os vídeos lá, eu não vi nenhum vídeo com esse título. Eu acredito que eu tenha ele, sabe? Eu devo ter esse vídeo, mas talvez eu não intitulei ele. Às vezes eu posso ter botado uma palavrinha qualquer, qualquer outra coisa e não botei esse título. Aí o que eu fiz? Tem um inscrito meu aqui que ele tá sendo assim uma pessoa maravilhosa nessa jornada aqui. Ele é para quem sempre tem me pedido o reupload dos conteúdos. Eu direi aos senhores que sejam muito gratos a esse rapaz, que eu não poderei revelar a identidade dele aqui, quem é ele, mas eu sempre estou em contato com ele pelo e-mail, e assim, ele tem sido muito cordial comigo. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estava olhando lá, ele já mandou para mim em um canal privado, só para que eu possa fazer os downloads, né? Ele já mandou 234 vídeos. Pelo que ele me falou, acho que os vídeos da última semana do canal que ele não tinha. E diferente de mim, ele montou uma base, assim, um arquivo de dados muito bem organizado. Tanto que ele me mandou a lista no Word com todos os títulos. Os títulos, a data em que foi publicado, o tanto de minutos que tem esse vídeo. Eu digo, acho que esse cara é programador, porque para fazer uma listagem tão bem feita daquela, nem eu não teria conseguido fazer tão bem feito como ele fez. Mas ele tá mandando, sabe? Porque é vagaroso. Pela plataforma que a gente adotou, é vagaroso, só dá para publicar 5 vídeos por dia. Eu tô nessa jornada aí. Pois eu lhe digo, eu peguei a lista que ele me mandou, contendo todos os vídeos, e eu não vi esse na lista. Eu não vi, não tem esse vídeo. Pessoas boazinhas. Então eu ia pedir a você o seguinte, sei lá, tenta lembrar
Tenta lembrar melhor qual é esse conteúdo, porque, cara, são quase 500 vídeos. O cara até, eu conversei com ele esses 2 dias. Eu não lembro bem, mas eu acho que chegou na faixa ali de uns 464 vídeos. Mais ou menos mais do que isso. Então, assim, é muito vídeo, assim, não é que eu não queira. Assim que o meu canal caiu, teve um vídeo que eu quis muito publicar logo ele, que foi um dos meus primeiros vídeos. E como eu lembrava do título, o título exato, eu mandei para esse inscrito e imediatamente ele me mandou esse vídeo. Agora esse que você tá me solicitando, tá meio difícil, ó. Mas eu te digo assim, eu vou tentar ao máximo. Eu vou tentar ao máximo pesquisar, buscar, né, esse conteúdo. Eu vou até falar com esse meu colaborador, ver se ele descobre que vídeo é esse. E o quanto antes a gente encontrar, eu vou estar publicando, tá? Eu vou estar enviando aí para você, fazendo uma para você não, para todos vocês, né? Então é uma questão de paciência. Se na pior das hipóteses não conseguirmos localizá-lo logo, ele vai chegar uma hora lá no Migtal TV, porque a minha intenção é publicar todos. Se eu deixar algum vídeo de fora, pessoal, ou é porque não foi possível resgatar, ou então só se for um conteúdo muito inútil. De repente eu botei um vídeo lá besta demais assim, não, isso aqui deixa pra lá, né? Mas se for conteúdo, podcast mesmo, onde eu dediquei um longo tempo para produzi-lo, certeza ele vai pro ar. Pessoal, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês aqui, vocês acreditam que me deu um branco aqui, eu não conseguia lembrar de jeito nenhum o que era o próximo ponto a falar. O que eu fiz? Eu finalizei a primeira fala e logo depois que eu estava aqui, vendo meus gatos brincarem aqui na área, eu lembrei o que era. Eu queria voltar aí, de vez em quando eu vou estar falando disso. Eu acho que é interessante a gente falar tudo que remete à questão de gastos, investimentos, faz parte da vida da gente. Eu acho que com certeza eu falaria mais disso com os senhores aqui do que de mulher, se eu não tivesse esses problemas que surgem, como por exemplo no local de trabalho, né? Apesar de tudo, eu tenho motivos para comemorar, porque talvez se eu ainda vivesse como antes, muito exposto, muito me aparecendo aí, eu teria mais problemas, não seria só o assédio da coordenadora lá do meu local de serviço. Eu teria muito mais, muito mais. Agora sim, a gente falar da vida financeira, falar dos projetos de investimento, eu acho que isso aí convém muito falar, porque é realmente o que deve integrar a vida da gente. Eu queria retomar aqui um assunto que muitos inscritos aí argumentaram, me propuseram, e eu fui pesquisar. Infelizmente a minha pesquisa não me trouxe um direcionamento positivo, assim, eu não vi isso como uma coisa positiva. Não estou aqui condenando quem me deu a dica, eu acho que quem me deu a dica com certeza foi bem intencionado, mas foi uma dica assim que eu fui avaliar, se não ficar igual a questão de se ter um carro próprio ou gastar com tarifas altas, né, com Uber. Estou falando aqui de viagens, tá? Gasto com viagem, que foi a questão de alugar carro. Então, assim, muitos inscritos falaram: olha, Vitor, cara, tu devia, ao invés de comprar um carro, alugue um carro, né? Alugue um carro para você fazer seus passeios, é muito melhor do que tu comprar um carro, você vai ter muita despesa com esse carro, não compensa.
Ontem, pessoal, ontem de tardezinha, eu fui até a residência, eu fui visitar um professor aqui, muito amigo meu. É uma das poucas amizades que eu tenho aqui que perfeito ninguém é, né? Tem suas falhas, mas eu ainda o considero sim como um amigo, uma pessoa, enfim, com quem eu possa, por exemplo, conversar um assunto desse de carro. Esse meu amigo, ele tem um carro, inclusive olha o que ele me confidenciou. No passado, pra vocês verem como é que é as coisas. No passado, ele me criticou muitas vezes porque eu nunca comprei um carro para mim. Ele já chegou a fazer críticas. Quando eu disse aqui, assim, não, todo mundo tem suas falhas, né? Talvez até hoje o único momento assim que eu já tive uma queixa dele foi sobre essa questão de carro, porque algumas vezes ele jogou isso na minha cara, tipo assim, mas você já tinha que ter seu carro, mas porque você deveria já ter comprado um carro. E eu sempre dizia assim pra ele, né? Eu falava assim, não, eu quero um carro, mas eu vou uma coisa de cada vez. Eu sempre alegava a questão da casa que eu morava. Eu digo, eu quero terminar primeiro, dar um grau, deixar a casa mais ou menos confortável, boa, né? Onde eu moro, para depois eu poder botar um carro lá dentro. Outras vezes eu dizia assim, não, deixa eu passar num concurso, quando eu estiver ganhando melhor. Talvez com um salário maior eu consiga possuir um carro, manter as despesas, um salário de professor. O salário de professor, ele é muito... pessoal, eu sou sincero, eu acho baixo. Uma pessoa que ganha de 5 mil reais para baixo para ele ter um carro. Pessoal, eu tô bem aqui gravando áudio com vocês e tô com um gato aqui na perna. Eita. É o meu filhote aqui mais novo, ele sobe em cima das minhas pernas, ele ficava me distraindo aqui. Eu sempre falava para esse meu amigo, eu falava, moço, eu acho, tipo assim, a gente tem despesas, né? A gente tem uma série de despesas assim para manter um carro, eu tenho medo. Porque, igual uma outra amiga minha que fala, diz, não é só a prestação do carro. Tu tem a prestação do carro, tu tem o seguro, o IPVA, a manutenção, o consumo. Bote na ponta do lápis, é uma família. Quando você tem um carro, é um gasto, às vezes até mais do que uma família. Então, assim, eu já disse aos senhores, né? Eu fiquei um tempo assim com aquela empolgação, né? Não vou comprar um carro zero e tal. Né? E depois eu fui analisar e conversando muito aí com o Lorde, com outros inscritos, eu já, como diz o outro, eu já baixei minha bola. Para o salário que eu ganho, numa situação que a gente está vivendo agora, um pacote de arroz a R$ 35, 1 quilo de carne. Gente, eu não fui ainda no açougue, já tem uns dias, eu não sei quanto que tá agora, mas aqui onde eu moro chegou a R$ 40 o quilo de carne, a carne bovina. Aí andaram fazendo aí tipo uns boicotes, né? Uma convocação para o boicote, que eu acho que esse boicote nem surte o efeito desejado. Olha, só um momento aí, pessoal. Deixa eu botar meus gatos aqui pra fora, que eles estão rasgando meu sofá aqui. Pera aí. Vocês vão falar, tu tá igual feminista, né? Só um momento. Pronto, pessoal. Tirei pra fora aqui e fechei a porta. Meus amigos, gato é igual criança. Mas ainda mais quem tem dois. Eu peguei mais um, né? Aí o meu outro já é mais velhinho, ele tem mais de 5 anos já. Mas o outro novinho, tá com deve ter uns 6 a 7 meses. Brinca mesmo. Aí fica azunhando no sofá, subindo, derrubando as coisas, sobe em cima de mesa, sobe em cima do balcão. Quem cria gato sabe do que eu tô falando aqui. Eu já botei pra fora, eles vão ficar brincando só aqui fora, não vai bagunçar mais lá dentro. Novamente eu me distraí, né? Mas como eu tava dizendo, eu tava parecendo, eu sei que eu fui uma pessoa pessimista nesses dias, mas eu comentei com algumas pessoas a respeito do que estava sendo publicado sobre o que era, não compre carne. Não compre carne bovina, sabe? O pessoal até botava assim, carne bovina é perecível, né? Tem prazo de validade. Se ninguém comprar, o que eles vão fazer?
Aí eu disse, vão vender para a China. Eu não pense que se nós. Ah, não, eu não. Pessoal, não vou mentir, não. Bem antes do pessoal fazer isso, eu já estava aderindo. Eu já estava fazendo assim aqui em casa. Eu não estava comprando mais carne vermelha. Primeiro que eu nem. Assim, eu não sou um consumidor ferrenho de carne vermelha. Eu alterno muito, eu compro peixe, sempre. E aí com esse preço agora é que eu passei a adotar outras proteínas, né? Não, e diminuir bastante a carne vermelha. Eu falei, não, eu já estou nesse sistema já tem um tempo, né? Vocês que estão entrando agora. Só que se a maioria da população optar por não comprar a carne vermelha, os frigoríficos têm para quem vender. Eles vendem para quem? A China. Vocês acham que não compra? Eles comem rato, comem barata, grilo, todo esse tipo, inseto, né? Pessoal, um dia desse foi assim, viralizou um vídeo aí que eu me deu um nojo, sabe, de ver aquele vídeo. Umas asiáticas novinhas, não sei se são chinesas, não sei quem são aquelas mulheres. Tipo assim, preparando ratos, elas com um monte de rato, assim, aquele amarrado num cordão, assim. Aí parece que primeiro escalda, né? Escalda eles, arranca o couro e trata tudinho, depois frita, bota tempero e frita e come. Ó, só de falar me dá aquele nojo assim na boca. Assim, eu acho o rato um bicho tão nojento. Eu, não- eu tenho nojo de rato. Então, ver aquelas mulheres comendo aquilo, sabe? Eu não acredito, pessoal, que come aquilo ali porque é gostoso ou porque é cultural, como a esquerda tenta dizer, né? É a cultura deles. Não, aquilo ali é escassez de alimento, da fome. Eu tô falando que eu tenho nojo, mas eu não quero ser arrogante aqui. Eu sei que diante de uma fome terrível, a gente come até coisa pior. Mas eu digo assim, não é o caso ainda aqui, né? Se eu tenho outras opções de alimentos saudáveis, não preciso ficar refém daquele alimento. Um exemplo clássico que eu dou aqui é o tomate. Quantas vezes eu já vi no supermercado o tomate a R$ 12 o quilo? Não compro. Não compro. Eu compro qualquer outra coisa, outras verduras que estão mais em conta. Eu digo, vai ter que baixar. Quando baixar, eu volto a comprar. Eu não sei nem, eu não tenho muito o que argumentar aqui sobre essa questão da carne. Pessoal, de novo, eu fui alvo aqui de uma interrupção, tá? Mas continuando, o que eu quero dizer com essa questão de preços? É que a gente está numa jornada aí assim, que as coisas não estão fáceis. Muito desemprego. Essa pandemia aí gerou muito desemprego. Ainda tem governantes aí, governadores de estado ainda tentando trancafiar o povo, tentando impedir que o setor produtivo volte a produzir com essa história de fecha, 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 né? E o preço das coisas disparado, tudo caro, sabe? Então, o que isso me remete? O que isso me lá atrás, né? Que não é bem-vindo se endividar, fazer dívidas altas, né? Então, quando eu fui na casa desse professor, desse meu amigo, ele tá lá com um carrão zero, que ele comprou ano passado. Eu acho que já tem um ano mais ou menos que ele comprou esse carro. Ele trocou de carro. Ele comprou um Onix 1.0 Turbo Premier. É um carro muito bom, muito bonito, espaçoso, né, e tal. É hatch, né, da linha hatch. E pois ontem eu nunca esperava ouvir o que eu ouvi dele ontem, mas assim, a realidade bateu na porta dele agora. Ele falando assim, ele dizendo, hoje eu vejo que Pessoal, mas foi incrível, você vê, não tem aquele dizer assim, ó, nada melhor do que um dia após o outro. Lá atrás, eu ouvi críticas desse meu amigo assim, de quase assim, se ele não tivesse sido uma pessoa muito boa comigo em muitos momentos, eu teria até me afastado dele, assim, sabe? Mas foram críticas assim que dava pra magoar um pouco, sabe? Tipo assim, você não compra
Você não compra um carro para você porque você não quer, sabe? A gente tem que ter o carro da gente. Ele sempre era um crítico dessa coisa de eu não ter um carro. Eu percebi que o primeiro baque que ele teve foi quando ele veio aqui em casa, uns dias atrás, e ele viu a casa. Antes de eu viajar agora, essa viagem pro Nordeste, ele teve aqui em casa e ele ficou assim, babando quando ele viu a casa, né? A reforma, ele, moço, mas ficou bom, mas ficou bonito. Viu meu carro, e a casa dele, pessoal, ele tem um carrão na garagem, mas a casa dele é toda acabada, assim. Ele construiu a casa, mas tá lá, não é forrada, não é pintada, não tem mobília, é bem assim, você vê, você chega assim, um professor concursado poderia ser melhor aquilo ali, né? Assim, a residência dele. E ele, por quê? Ele priorizou mais o carro. Não tem móveis, ele não tem uma televisão, ele não tem um sofá, ele não tem um guarda-roupa bom dentro do quarto dele. Cai nos pedaços o guarda-roupa. E ele chegou aqui em casa já é o inverso, aqui eu não tenho um carro, mas a casa é boa. Principalmente agora, depois que eu fiz essa última reforma, a casa ficou boa, a casa tem uma mobília boa. Aqui é pouca coisa ainda que precisa ser comprado aqui em casa. Temos tudo bom. E quando ele viu, ele ficou... Aí ele chegou a falar, não, eu vou fazer o mesmo que você. Eu vou me projetar para me arrumar minha casa, para me ter conforto. Enfim. E ontem, quando eu estive lá, ele abriu o jogo para mim. Ele disse assim, Vitor, cara, tu é quem estava certo. Tu sempre esteve certo e eu ficava te criticando, até te ofendendo, porque você não comprou um carro. E hoje eu vejo, ele disse, moço, tu vê o sufoco que eu tô. Ele falou para mim que só a despesa dele com a prestação do carro e mais o seguro dá 1.600. R$ 1.600. Aí tem mais, ele sustenta uma casa, esposa e 3 filhos. Ele tem uma filha maior de idade, universitária, e mais 2 adolescentes. A mulher dele até um tempo atrás ela estava trabalhando, ganhando um salário mínimo. Agora, acho que nem trabalhando está. Então são 5 bocas dentro da casa dele para alimentar. Energia, água, internet. Eu disse aqui R$ 1.600 fechado, só a prestação do carro e o seguro que ele paga mensal, uma prestação também. Pelo que ele me falou, parece que são 1.400 e pouco a prestação do carro e mais 200 e pouco do seguro, que é um parcelamento longo. E aí vem o consumo, vem a manutenção do carro, vem o IPVA. Aí ele comentando, ele falando, cara, ele diz, não, eu vejo tu viajando, igual você foi agora no final do ano, né? Você foi com sua mãe viajar no Nordeste, tu compra coisas pra você, tu faz compras sei lá, de roupa, você come em algum lugar que você quer comer. Eu não tenho esse gosto, ele falou, eu não tenho esse gosto. E fica um carro aqui na garagem que é difícil eu fazer. Desde que eu comprei esse carro, eu nunca fiz uma viagem para outro estado, para outro lugar, para dizer, não, fui curtir isso aqui. Pessoal, eu vi o cara chorando nas pitangas, sabe? Da despesa pesada que ele tem e assim, vive no limite financeiro dele, sabe? Aí ele confessou para mim, ele falando, eu só vou ficar com esse carro até eu finalizar o pagamento. Ele deu, pessoal, deixa eu lembrar aqui, se eu não me engano ele deu um carro que ele tinha, esse carro que já era quitado, pessoal, um carro bom, um Palio da Fiat, né, um Paliozinho, eu ainda cansei de andar com ele nesse Palio, o carro estava em bom estado, tanto que ele deu na concessionária avaliado em 30 mil. Eu não sei se foi na concessionária ou se ele revendeu para alguém, deu dinheiro. Eu sei que ele deu 30 mil na concessionária deste carro e mais 10 mil que ele tinha na poupança, totalizando aí 40 mil de entrada, e ainda financiou mais 48 mil. O carro que ele comprou, se fosse ali no preço de à vista, seria 88 mil. Só que como ele financiou em 48 meses, certeza vai passar dos 100 mil esse carro.
E ontem eu vi ele confessando para mim o arrependimento dele, o arrependimento. Aí ele falou assim, não, o que é que eu tô fazendo? Eu pago a prestação do mês, normal, de 1.400, e eu tô pagando lá da última. Ele disse que tem o carnê, aí disse que abate. Ele disse que tem conseguido abater aí uns R$ 300 de juros. 300 a R$ 400 de juros para diminuir o valor dessas parcelas. Aí vem pagando, para ver se com 2 anos, ele falou quando completar os 2 anos, 2 anos e pouco, eu consiga quitá-lo e eu vou me desfazer dele. Eu vou vendê-lo, sabe? E eu vou pegar o dinheiro que eu consegui dele e vou aplicar na minha casa. Eu vou... tipo o que eu fiz aqui, né? Fazer uma reforma, melhorar a casa, comprar umas coisas. E disse que vai comprar uma moto. Ele tem um carro e tem bicicleta. Ele falou que vai comprar moto e vai ficar usando moto que é mais econômica. Não quer mais. Ele disse que não tá sendo fácil a vida dele nesse quesito do financeiro. Aí ele foi um também que veio me dar conselho para que eu alugasse carro. Essa conversa, como eu disse, foi ontem, no dia 23 de janeiro. Ele falou, Vitor, em vez de tu comprar um carro, cara, alugue um carro quando você quiser viajar. Aí eu disse assim pra ele, eu falei assim, meu amigo, aqui eu não vou criar nome pra ele não. Eu falei assim, meu amigo, é o seguinte, eu não tenho condições ainda de ir numa locadora e locar um carro, não pela questão dos valores, que eu nem pesquisei isso aí, mas porque eu não sei dirigir. Eu falei, como é que eu vou pegar? Eu falei, tu acha que é confiável, por exemplo, eu fazer 10 aulas de carro, 15 aulas de carro numa autoescola e alugar um carro e ir para uma BR, essas rodovias assassinas, aí sem experiência? Eu falei, é perigoso. Eu digo, então, no mínimo, eu teria que ter um carro. Eu teria que ter um carro, pelo menos, para me pegar a prática. Nem que eu, sei lá, eu vou ficar com esse carro aqui 2 anos e para me aprender a dirigir. E aí depois disso, sei lá, eu me desfaço desse carro e aí poderia pensar no aluguel nessa tática aí, mas sem ter a prática de direção, não tem como. Aí nisso ele concordou comigo, né? Ele falou, não, realmente. E aí nós fomos consensuais de que para pegar essa prática não precisa comprar um carro top de linha. Compra um carro simples, um carro bem simples, usado mesmo, é só para você treinar. Ficar dirigindo nas redondezas aqui, né? E eu disse a ele, né? Eu falei que eu pretendo, daqui 1 ano, comprar um carro usado. Carro barato aí, no máximo, que seja entre 30 e 40 mil, no máximo. Não quero passar disso. E mais com essa intuição, com essa intenção de pegar a prática, né? Aí eu vou falar para vocês. Ontem eu me dediquei, eu deixei de estudar, deixei de fazer outras coisas aqui. Digo, vou me atualizar aqui sobre como que é aluguel de carro, porque as pessoas que têm vindo falar para mim colocam uma facilidade, sabe? Não, cara, ó, um exemplo aqui. Ontem esse meu amigo disse para mim, que eu acho que ele tá muito equivocado. Depois eu vou conversar com ele sobre isso aí de novo. Ele diz, moço, com R$ 1.200 você loca um carro para você rodar 1 mês. Você fica 1 mês com o carro, para tu andar aí para onde tu quiser. Tem carro que a diária é R$ 50. R$ 50 a diária. E eu fiquei, menino, se é tão fácil assim, deixa eu olhar aqui. Aí eu fui ver uns vídeos. Pessoal, não é essa facilidade toda, não. Eu fiquei até alegre quando os meus amigos disseram isso pra mim, mas ilusão, pessoal, ilusão. Eu posso dizer pra vocês que é tão caro quanto alugar um carro, ou quanto ter um carro próprio. Fica tão caro quanto você pagar corridas de táxi ou de Uber a 50, R$ 60, como eu vi lá em São Luís. Então, assim, não tem muito para onde correr não, sabe? Não tem mesmo. Ontem eu até falei pro meu amigo, eu disse assim, olha, seria confiável, eu fiz essa pergunta para ele, seria confiável
eu chegar numa locadora de carro e locar um carro para fazer uma viagem longa, sendo que eu não sei como é que foi feita a manutenção desse carro. Será que esse carro tá revisado em dias? Eles examinam para ver se tá tudo ok. Pessoal, eu vou contar uma história para vocês aqui, uma história triste, muito triste, que até hoje essa história me marcou. E eu acabei fazendo uma ligação direta desse caso com a questão de locação de carro. Aqui onde eu moro, tem tem um rapaz. Eu vou falar rapaz assim porque foi um cara da minha convivência, desde eu adolescente. E esse rapaz, eles são, acho que, 8 irmãos. 8 irmãos, assim. Eu acredito que são filhos do mesmo pai e da mesma mãe, porque eles se parecem muito. Mas somente um deles foi o meu amigo. A mãe deles, eu vou tentar aqui, eu não tive muito contato com a mãe deles, mas a mãe deles eu acho que foi aquela história assim, ela teve 8 filhos, aí divorciou e casou de novo. Então assim, quando ela casou novamente, os filhos já estavam todos emancipados. Esse meu colega, que hoje eu quase nem vejo, ele nem mora mais aqui, acho que ele não está nem morando mais aqui, foi o que foi mais próximo de mim, porque eu estudei com ele uma época. Eu tive um período, até na graduação, eu iniciei uma graduação, mas depois eu migrei, eu saí dela e fui para uma outra. Então, nesse início dessa graduação que eu desisti, eu estudei com ele. Então, assim, era um cara super gente boa. Ele, assim como eu, ele é concursado também. Ele passou num concurso. Pessoal, a senhora mãe dele, na época, isso tem tempo já, acho que quase uns 8 anos atrás, mais ou menos. A senhora mãe dele foi tipo assim, eu não sei se o marido dela foi um carro emprestado. Acho que ele pegou um carro emprestado ou alugou, isso eu não sei dizer para vocês, mas o fato é que o carro não era do casal. Não era do casal. E eles foram fazer uma viagem. Tipo assim, saíram aqui da cidade, eu não sei se ia para Goiânia, era uma viagem longa. Pessoal, a menos de 200 quilômetros daqui, da cidade, parece que o marido dela vinha dirigindo a 100 e poucos quilômetros por hora e parece que a barra de direção quebrou. Ou foi a barra de direção, ou foi o freio, foi uma coisa do carro e o carro capotou, saiu capotando e o casal morreu, todos dois. Não sobreviveram ao acidente. E por que eu falo assim que foi triste? Porque eu fui nesse velório, eu fui nesse enterro e foi muito triste ver aqueles filhos chorando da forma como eles estavam, por terem perdido a mãe de forma trágica. Acho que é uma experiência que só quem já passou sabe a dor que é. Eu não passei por isso ainda, de perder alguém muito próximo de mim vítima de um acidente. Eu falo assim, uma mãe, um pai, enfim, né? Mas eu fiquei bem próximo desse meu amigo quando aconteceu. E assim, foi muito duro para eles. Então, ontem eu conversando com esse meu amigo, eu falei para ele, eu falei assim, você tem seu carro aqui na sua garagem, você conhece o seu carro. Porque você dá a revisão. Ele até falou para mim que tinha comprado um par de pneus e custou quase R$1.000 esse par de pneus. Porque aí eu disse assim, rapaz, um carro novo desse, tu já trocou pneu, sendo que você nem anda. Aí ele não foi, bateu num buraco. Eu estourei 2 pneus num buraco, tive que trocar. Tava novo, realmente. Só no pneuzão foi praticamente R$1.000. E eu disse, mas tá aqui, você conhece o seu carro, né? E aí você ir numa locadora locar um carro, e se esse carro não tá dado uma boa revisão para você pegar uma estrada e de repente acontece uma tragédia, o carro não estava bem equipado, não estava, sei lá, pessoal, é um detalhe. Um primo meu aqui, eu disse para vocês que eu não passei por essa dor de perder familiares numa tragédia assim automobilística, mas há pouco tempo atrás, eu já contei essa história aqui no canal, uns 5 primos meus, filhos de um tio meu, foram fazer um concurso
no carro, e foram num carro, um Gol do meu primo, e a roda dianteira do lado direito sacou para fora. O carro a cento e poucos quilômetros por hora, chovendo, pista molhada, e sobreviveram os 5. O carro voou para fora da pista, capotou várias vezes no ar, mas caiu em pé no matagal e sobreviveram. Estavam todos de cinto de segurança. Então assim, é muito perigoso. É um inscrito meu mandou, eu não consigo lembrar quem é esse inscrito agora aqui, o perfil dele, mas ele mandou um texto para mim bem interessante. Ele disse assim, no vídeo, né? Ele disse assim: Vitor, é muito melhor, por exemplo, se você quiser ir para o Nordeste, você ir de avião e lá você locar um carro por os poucos dias que você tiver, ou achar alguma alternativa do que você comprar um carro ou alugar um carro e você sair dirigindo nessas rodovias assassinas. É buraco, é pista mal feita, é os condutores irresponsáveis. Eu, quando viajo de ônibus, pessoal, eu digo pra vocês, o bom pra mim da viagem é quando eu já estou lá. Aí eu tô lá, eu vou curtir, eu vou na praia, eu vou aqui, vou acolá. Mas durante o trajeto eu fico com o meu coração na mão. Nessas viagens de ônibus. E olha que esses motoristas de ônibus de linha convencional, eles são muito cuidadosos. Raramente eu vejo um motorista de ônibus dar palhaçada na estrada, sabe? Há uma tendência maior deles dirigirem com responsabilidade. E olha, eu vejo cada coisa. Eu sempre que eu posso, sempre que eu consigo comprar a passagem, eu gosto de ir na frente, assim, aqueles ônibus lá em cima, né, que tem um vidrão. Pessoal, o que eu vejo de barbeiragem ali, de motorista, um dia desses, nessa minha vinda, vou contar só essa experiência aqui para vocês. Nessa minha vinda, eu tô tentando lembrar em que momento foi que eu presenciei essa cena. Eu não lembro, eu não tô lembrando em que trecho foi da estrada, mas houve um momento em que eu estava dentro do ônibus, foi eu vindo de São Luís para cá. Eu tirei um trecho da viagem, eu peguei um busão da Satélite de São Luís até Araguaína, no Tocantins. Nesse trajeto, teve um momento na viagem que eu estava sentado aqui, de frente pro vidro. Vocês viram que eu até gravei, né? Eu botei minha câmera lá e fiquei gravando uma boa parte aí da viagem, para botar como na imagem aí do vídeo, né? Pra vocês irem ouvindo o meu podcast e se tiver tempo, vai ver na viagem aí, né? Só que isso que eu tô contando não foi no momento que a câmera estava registrando. Tava uma carreta na frente do ônibus, o ônibus vinha aqui devagarzinho, né? Atrás da carreta. Como o ônibus é alto e eu tava lá em cima, de repente, dá para ter uma visão maior, né? Você vê até além do caminhão lá para frente. Enfim. De repente, um carro, eu acho que era tipo assim, sei lá, eu vou chutar aqui, era um sedã, sei lá, um HB20, pareceu com um HB20. Ultrapassa o ônibus aqui na pista. Pista única, né? Mão e contramão. Eu vi na hora que aquele carro branco passou e foi cortando o bitrem aqui na frente, uma carreta. Cortando. Pessoal, porque assim, numa faixa proibida, quando tá as duas faixas contínuas, né? Proibida, era tipo, nós estávamos numa subida, era uma subida não muito assim elevada, mas era uma subida. Não dava de ver quem vinha lá no pico da ladeira, né? Não dava de ver. E foi cortando. De repente, assim, entra na mão correta, né? E vi um carro, pessoal. Pessoal, esse carro só não bateu. Nesse carro, não houve uma colisão frontal, porque o acostamento da pista era largo. Então, assim, foi muito rápido. Foi questão, assim... Você imagine o seguinte, ó. Já tava subindo, tava quase no pico, assim, né? De repente, o carro joga aqui pra pista e o outro joga pra pista
pro acostamento, para não bater. Que eu cheguei a pensar assim, ou esse motorista foi muito, muito rápido na percepção dele, ou então o próprio carro, eu percebi que era uma caminhonete, sei lá, uma Hilux, que vinha na mão correta, né? E eu pensei, talvez esse carro, eu não sei, já me disseram que tem carros que o painel dele, né? O computador de bordo dele percebe, detecta quando vem um carro, aí o próprio carro se evade, né? Toma a decisão evasiva ali para evitar aquela colisão. Não sei se foi isso que aconteceu, mas assim, me deu aquela sensação ruim assim quando eu vi aquilo, porque uma colisão daquela dali, dois carros batem de frente, é muito difícil sobreviver alguém ali, sabe? Então assim, isso aqui é um exemplo de muitos, 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 muitos que eu já vi nas minhas viagens aí por estradas. Eu tenho conversado até com um amigo meu que eu estou pensando futuramente numa viagem de ir com ele. Meu amigo, eu vou chamá-lo aqui de Red Pill, né? Ele conhece a Red Pill. E a gente não tem descartado a possibilidade de ir de avião. Eu sei que todo meio de transporte tem seus riscos. Não tem esse meio de transporte 100% seguro. Dos meios de transporte existentes na nossa atualidade, o pessoal fala muito do avião. Ainda tem um que eu acho ele mais seguro do que o avião, mas aqui no Brasil ele não é o forte. É muito pouco aqui no Brasil, que é o transporte ferroviário. Andar de trem. Eu acho que andar de trem é mais seguro do que andar de avião. O avião, o pessoal prega muito, né? Que é o mais seguro, mas de vez em quando a gente escuta aí as tragédias. São as tragédias grandes, são como é que chama? As turbulências. Quando não são tragédias que morrem, de vez em quando você ouve falar num pouso de emergência. Enfim. E trem não. Trem é raríssimo, é muito raro você ouvir falar de um acidente envolvendo trem. Trem, metrô, né? Enfim. Mas, como não é o forte do Brasil, o transporte ferroviário, eu acho que realmente o que é mais seguro aqui andar ainda é o aéreo, o avião. Só que aquilo que eu já falei, tá muito caro. Eu percebi que deu uma despencada nos valores agora na pandemia. Por exemplo, se fosse para mim viajar com esse meu amigo agora para o Nordeste, eu encontrei várias opções agora de ida e volta a 600 e poucos reais, 600, 700 reais. Eu digo, olha, deu uma melhorada, deu uma barateada aí, né? Que não tava nesses. Até antes da pandemia eu fiquei numa choradeira um dia aqui no grupo, né? Falando os valores altíssimos. 3 mil, 4 mil, qualquer lugar do Brasil. Tava esse valor. Deu uma despencada agora, né? E se for viável, se né, a gente conseguir um preço bom, eu não descarto a possibilidade de irmos de avião. E lá a gente se vira, né? De outras. Para se locomover, né? Como eu já bem disse. Outras formas, né? Mas assim. Eu até fiquei. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que eu fiquei até animado com a hipótese da locação de carro, mas eu desanimei. Olha. Perdão aí, né? Abri minha boca aqui. Tem que pagar. Tem que pagar seguro. E esse seguro, né, eles falam de uma calção que vai dos valores, não fica menos de 700, 800 reais a 1.500, 2.000, dependendo do tipo do carro. O cara já tem que pagar antecipado esse seguro. Aí vem mais o valor do... Aí eles falam lá que essa calção, diz que essa calção, caso a pessoa devolva o carro com tudo certinho, né, sem nenhum problema nele, aí diz que o dinheiro é estornado no cartão. Isso daí foi o que eu mais ouvi, queixas e reclamações, porque aí as locadoras são sacanas, são pilantras, e elas acabam caçando qualquer coisa. Por exemplo, eu vi um depoimento de uma mulher num vídeo, ela dizendo assim, ó, se você for locar um carro, filme o carro todinho, antes de você sair dirigindo ele. Sabe? Se tiver arranhões, se tiver batido qualquer coisa, você já deixa registrado no vídeo, porque a locadora depois
ela vai tentar jogar nas suas costas aquilo ali. Não, mas esse carro, quando você pegou, ele não tava com esse arranhão. Ele não tava com isso aqui. Você deu problema. Pra quê? Pra ficar com o dinheiro da calção. Vocês estão percebendo? Não tem facilidade não, meu povo. Não tem não. Quem estiver procurando facilidade aqui é bruto. Aqui é bruto o sistema no Brasil. Olha, é porque eu teria que dar uma pausa. Deixa eu ver se eu encontro bem aqui no Google. Eu vi 4 itens que tem que ser pago. Que nos vídeos que eu vi lá, a maioria do pessoal que estava nos comentários, não, eu desisti. Tá até pensando em locar um carro, mas já desisti. Com esse tanto de taxa. Aí, olha, eu ainda tô assim, nessa minha jornada de aprendizado sobre carro, na situação que eu estou hoje, com a renda que eu tenho, eu ainda acho que o que compensa mais é eu ter um carro usado, um carro em bom estado, funcionando. É possível, pessoal, a minha moto, para mim não tem um exemplo melhor do que a minha moto. Eu comprei minha moto com 2 anos de uso, na época. Eu tô com ela, ó, ela é 2008, é uma Titan 150 2008. Eu comprei ela em setembro de 2010. Acho que o dono já tinha mais de 2 anos que tinha adquirido ela. Comprei e estou com ela até hoje. E ando de boa. Eu cheguei agora, da minha viagem, eu fiz um gasto. Com ela eu gastei uns R$ 500 com ela agora, pra deixar ela no jeito. Dei uma revisão, troquei a bateria já tava velhinha já a bateria. Botei uma bateria boa e trocou as peças. Pronto, aqui eu uso ela um ano, despreocupado. Só em janeiro do ano que vem que eu vou dar outra manutenção nela. Aí aqui é só trocar o óleo e gastar com gasolina. Aqui eu gasto uma média de R$ 100, R$ 120 por mês. Isso quando eu estava trabalhando. Quando eu trabalhava que eu tinha que ficar para lá e para cá, para lá. Nessa pandemia agora, eu acho que se eu estiver gastando R$ 50 na minha moto aqui é muito, por mês. R$ 50, pessoal. Eu rodo o mês todinho aqui dentro da minha cidade. Porque é só uma coisinha. Vai no supermercado, sei lá, vou visitar uma pessoa, é uma coisinha ou outra que eu saio de casa. Dá tranquilo para me passar o mês aqui. E então, o que eu quero dizer? Que se eu comprei uma moto semi-nova e estou com ela usando até hoje, por que com um carro eu não conseguiria fazer isso? Consegue. É só não ter pressa. É só eu não ter pressa. Ter calma, juntar um dinheiro, comprar um carro num preço que não seja tão caro e ir zelando, igual eu estou zelando da minha moto aqui. Eu não empino moto, eu não. Muito raro eu botar essa moto numa estrada de chão, que detona, sabe? Dificilmente eu rodo estrada de chão. Aqui na cidade eu priorizo mais as ruas asfaltadas. E olha, eu falei da bateria, mas porque o pessoal deu, olha, R$ 500, por mim ter gasto R$ 500, pessoal. Eu troquei muita coisa nessa moto. Revisão, a bateria e os pneus. Eu botei um par de pneu com câmera, com tudo. Novinho aí, porque tava bem. Ó, o dia que eu caí da minha moto, em novembro, eu caí foi por causa de quê? Porque o pneu tava careca. E deslizou. Então, assim, olha aí, ó. Eu não tomei a providência logo. Eu fiquei, não, vou aguentando aqui. Eu já tava naquela programação, né? Em janeiro eu vou dar uma geral na minha moto. E acabou não dando tempo, né? Acabei me acidentando aí um dia, né? Mas o que eu quero dizer é isso, é que eu acho que com o carro para viagens não muito longas, eu sinceramente, pessoal, eu não me vejo eu tendo um carro aqui, eu sair, por exemplo, daqui do Pará, eu quero, sei lá, eu quero fazer uma viagem para o Rio de Janeiro não, sei lá, eu quero ir para o Paraná, um exemplo. Eu quero ir lá no Paraná, quero conhecer Foz do Iguaçu, eu sair de carro próprio. Aí eu quero ir em Florianópolis, visitar um pouquinho lá, eu sair daqui, viajar, eu não sei, eu acho que se não der 3.000 quilômetros, dá próximo. Eu não faria isso, pegar eu sozinho numa estrada, dirigindo. Eu quero ir em Natal, no Rio Grande do Norte, Natal, Fortaleza, eu sair daqui. Então, realmente, nesses casos aí,
Eu acho que seria bem-vindo eu ir de avião ou de ônibus, sei lá, e chegando lá, foi o que eu tinha pensado antes, né? Foi o que eu tinha pensado antes. Chegando lá, eu locar um carro, eu locar um carro pra me rodar só ali, no passeio, sei lá, eu vou passar uma semana aqui passeando, curtindo. Então aqui eu vou locar esse carro. Mas eu fiquei triste, pessoal. Eu fiquei triste quando eu vi o tanto de gastos que se tem para alocar um carro por poucos dias, sabe? Poucos dias. Então, sinceramente, eu vou ter que ficar aí na mão mesmo de algum aplicativo de carro pechinchando. Tem que fazer a pechincha. Bora simular aqui. Bota três aplicativos aqui de corrida de carro. Aí pesquisa, bora ver. Se achar um que tá mais em conta, vai. Nenhum, tá tudo muito caro, então vamos embora de coletivo mesmo, né? Se for numa capital, vamos de coletivo. Pessoal, sempre vai ter aquele passeio que a gente vai pagar caro. Não tem como, né? Eu É normal. Às vezes uma comida, cara, não dá pra você fazer isso todo dia. Eu quando eu estou nos meus passeios, eu não me privo de em um determinado dia eu gastar aí, sei lá, 250 reais numa refeição para me comer bem, me dar esse luxo, né? De repente, num determinado passeio, se eu tiver que pagar uma corrida mais cara, mas é aquela coisa exclusiva, né? O que não dá, quando eu falo de economizar, eu tô falando assim, é você passar muitos dias, não tem como. Como é que eu vou ficar, sei lá, eu vou fazer um passeio de 10 dias, eu vou ficar, cada lugar que eu for, eu vou pagar 50, 60 reais de corrida, não dá, não tem bolsa que aguente. Por mais que você ganhe bem, é complicado, né? Não sei, eu vou estar aí pesquisando aí outras formas, não sei. De repente eu fizesse, o cara lá em São Luís falar, você pode pegar meu número e a gente negocia um pacote aí, né, de corridas, aí eu te dou um desconto, não sei. Eu vou pausar aqui esse vídeo, vou tentar achar bem aqui quais são as taxas. Vou ver se eu acho no Google, se eu não achar, eu vou ver se eu acho no vídeo que eu assisti ainda há pouco aqui, que eu gostaria de mencionar os senhores. Pessoal, eu encontrei um texto aqui, e aí se os senhores tiverem interesse, eu posso até colocar o link desse texto que eu estou lendo, que é um texto completo, tá? Ou vídeo também, enfim, aqui no caso do vídeo ficará melhor, né? Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler algumas partes só do que realmente nos interessa. Por exemplo, tá aqui, ó, aluguel de carros, guia para economizar e não cair em roubadas durante sua viagem. É alugar carro ou não alugar o carro? Eis a questão. Dependendo do destino e da proposta da viagem, o aluguel de carros é quase que obrigatório. Mas além da liberdade, uma escolha errada pode lhe custar uma fortuna ou arruinar a sua viagem. Leia atentamente abaixo algumas dicas que vão te ajudar na hora de alugar um carro. Qual seguro aceitar, como economizar, quais são as pegadinhas das locadoras. Se você olhar aqui o texto é imenso, cheio de recomendações. Como eu disse, eu vou ler só alguma coisa aqui. Então, assim, é o tempo todo que fica perceptível as tentativas de trapaças, né? De querer lucrar em cima da inocência das pessoas, né? Da falta de conhecimento das pessoas. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. A primeira decisão antes de alugar um carro é se você realmente precisará dele durante a sua viagem. Além do custo do aluguel de carros, você terá que se preocupar com trânsito, estacionamento, seguro e até diária noturna. Isto mesmo, muitos hotéis não têm local para parar gratuitamente. E na Europa, este custo pode ultrapassar os 20 euros por uma única noite. Isso sem falar dos custos altíssimos dos estacionamentos nas grandes metrópoles. Você que reclama de pagar R$ 25 por uma hora em São Paulo, o que acha de arcar com 30 euros pelos mesmos 60 minutos? Então, o carro custa caro e é bom você estudar o seu roteiro. Pense em 30 euros hoje. O euro está a 6,50, né? A última vez que eu olhei, 33 vezes 6, R$ 180, praticamente R$ 200, né? Por uma hora, o estacionamento.
Aqui ele fala de um monte de coisa de viagens para o exterior, né? Ele fala aqui da Estados Unidos, depois fala da Ásia, isso aqui que eu estou pulando, né? Pronto, pulando essas partes aqui dos países, eu vou continuar aqui o que nos interessa. O carro representa a liberdade numa viagem, ainda mais quando se está acompanhado da família, com crianças ou idosos. Mas é bom pesquisar e ver se realmente o veículo se faz necessário. Hoje, com a internet, é muito fácil buscar estas respostas ou até recorrer aos transportes por aplicativos. Se a definição é pelo aluguel, fique esperto com as pegadinhas das locadoras e com algumas questões como seguro, cobranças extras, tanque cheio, quilometragem livre, etc. Para te ajudar, fizemos uma lista com 18 dicas para evitar que você caia em uma roubada. Idade do condutor no aluguel de carros. Um exemplo aqui, sua filha de 22 anos pode até ter um histórico exemplar como motorista, mas isto não significa nada para a locadora. Todas as empresas cobram uma taxa de menor condutor, que em alguns casos pode chegar a $35 por dia de locação. Condutores extra. Vai viajar com amigos ou com a família, os percursos serão longos e a direção terá que ser dividida. Tente reduzir ao mínimo o número de condutores, pois as locadoras cobram extra se a outra pessoa for dirigir o carro locado, até mesmo a sua esposa ou marido. Aluguel de carros no aeroporto. A maioria das pessoas chegam cansadas após horas de voo e quer logo pegar o carro e aproveitar o destino. Mas muitas vezes vale a pena sair do aeroporto de táxi ou outro tipo de transporte antes de realizar o aluguel de carro. Por quê? Há taxas e as locações são mais caras nos aeroportos do que nas lojas da cidade. Faça antes esta pesquisa e veja se a economia vale a pena. Lembre-se também, devido à alta demanda nos aeroportos, as filas e o tempo de espera são maiores para a liberação do carro. Bom lembrar que o horário de atendimento das locadoras fora do aeroporto é mais restrito. Aí tem aqui quilometragem livre, vou pular, tanque cheio ou vazio. Muitas locadoras oferecem as duas escolhas na hora de locar o veículo, devolver o tanque vazio ou cheio. O melhor a escolher é receber o carro de tanque cheio e devolvê-lo assim. É difícil usar o tanque todo e ainda assim fazer cálculo exato para entregar o veículo sem uma gota de gasolina. Mas fique atento ao sair do local de locação, veja se há postos por perto, pois você irá utilizá-los no retorno. Aluguel de carros com cancelamento gratuito. Aluguel de carros online, riscos, ferramentas e STEP. Esse aqui eu vou ler. Antes de sair do pátio da locadora, verifique muito bem as condições do veículo, acompanhe a checagem ao lado do fiscal e relate todos os problemas que devem constar na ficha de inspeção. Fique de olho em cada risco e marcas do carro. Veja se o step, o macaco e chaves de roda estão no veículo. Confira se o tanque está cheio, o rádio funcionando e o manual no porta-luvas. Não deixe de levar uma cópia da inspeção. E se quiser, faça fotos e vídeos no momento da retirada. Fala aqui da cadeirinha da criança, GPS com carro alugado, né, que você não precisa locar deles, né, você pode usar aplicativos. Qual seguro fazer num carro, no aluguel de carros? Essa aqui eu vou pular. Alugar carro com seguro do cartão de crédito. Nunca deixe para decidir sobre os seguros no balcão da locadora. Pesquise antes cada opção e veja a sua necessidade. Reserve online ou também utilize de outra companhia, como as grandes redes de busca pela internet ou do seu cartão de crédito. Aí tem aqui os tipos
tipos de seguros de locação. Seguros e taxa. Ao chegar de uma longa viagem, o que mais você precisa é de um descanso. Aluguel de carros pode ser um transtorno. Muitas locadoras se aproveitam disso para empurrar seguros e taxas inexistentes, usando de má fé e da barreira do idioma, né, no caso, se for no exterior. Quem já não disse yes para perguntas não entendidas? Ou até sim, né? Aqui também. Então, pequenas locadoras nos Estados Unidos e na Europa, aquelas com as quais você encontra as menores tarifas na internet, abusam desta prática e cobram seguros exorbitantes. Na Flórida é comum a apresentação de uma alta taxa com a desculpa de que seria obrigatório para carteiras estrangeiras de motorista. Caia fora, isto não existe. Se o atendente disser que é obrigatório, procure outra locadora. Taxas abusivas, gasolina ou diesel. Aí, vamos pular aqui. Outra pegadinha das locadoras é que você escolhe o carro a gasolina durante a reserva na internet. E depois, na hora da retirada, eles dizem que não tem o carro com este combustível e que você terá que pagar a taxa do diesel. Fique esperto e diga não. Se o carro reservado não está disponível, a locadora é obrigada a lhe dar um upgrade sem custos extras. Fidelidade, upgrade num aluguel de carro, sinalização e leis. Conheça um pouco das leis locais e respeite a sinalização. Stop significa pare. Isto mesmo, diferentemente do Brasil, nos Estados Unidos os motoristas param totalmente numa placa stop. A maioria das regras de trânsito é universal. Respeite os limites de velocidade e o outro motorista. E por fim, leia atentamente o contrato. Você pode estar cansado ou estar com pressa, mas perca um pouco do seu tempo para ler o contrato de locação do veículo antes de assinar. Muitas entrelinhas podem estar subentendidas e provocarem uma grande dor de cabeça no final da locação. Agora eu pergunto para vocês. Pessoal, tem muito mais, ó. Eu pensei que tinha acabado, não acabou, ó. Eu vou ler só as perguntas aqui, ó. Aluguel de carros, ó. Dúvidas frequentes. Como faço para alugar um veículo? Qual a melhor locadora de carros do Brasil? Qual o melhor site para o aluguel de carros? Como comparar preços de aluguel de carros? Quais as exigências para alugar um carro? Quais são os requisitos mínimos para alugar o carro? Como funciona o calção no aluguel de carros? Ó, tá aqui, ó, o calção, né, que foi o que eu vi muito falar lá no vídeo. O calção é outro item obrigatório no aluguel de carros. Nenhuma locadora deixa você sair com o carro sem realizar uma pré-autorização de débito no seu cartão. Esta quantia de calção é uma garantia que a locadora solicita para deduzir algumas despesas não previstas ou até danos no veículo. Na maioria das vezes, estes valores são usados para o pagamento de pequenas avarias, cobrança de quilometragem extra e o retorno. Pessoal, eu estou terminando, eu não paro de bocejar aqui. E o retorno do veículo com menos combustível e vencel do que o acordado em contrato. O valor do bloqueio calção varia conforme a locadora, categoria do veículo e local de... Enfim, o valor do calção é estornado à sua operadora de cartão de crédito após a devolução do veículo. Muitas vezes não ocorrer nenhum estorno, pois só foi feita uma pré-autorização sem o débito anterior. Aluguel de carros com quilometragem livre. Enfim, mas fique atento, pois às vezes você compra uma promoção de aluguel de veículo e não vê nas entrelinhas que a quilometragem é controlada. Ao devolver o carro, você é surpreendido pela alta cobrança de distância excedida, que normalmente ultrapassa o valor da diária. E você já teve problemas com uma locadora?
mais dicas para evitar roubadas e economizar durante a locação de veículo, participe nos comentários. Aqui é do texto que eu li, né? Mas está valendo aqui pro texto que eu escrevi. E aí, meus inscritos? Vocês que entendem de carro, vocês que não entendem, o que é que vocês acharam disso aqui? Vocês acham que compensa? Eu acho que a parte principal, na minha opinião, aqui, foi quando ele, bem no início do texto, ele diz assim, que deve ser avaliado se realmente vai ser necessário o uso desse carro. Vai ser necessário? Sabe, eu fico assim, tudo isso aqui, pessoal, são reflexões. Eu digo aos senhores que eu